E se eu te dissesse que o seu influencer favorito pode estar ajudando a empurrar um Ponzi Scheme para você, achando que está te fazendo um favor? E se esses investimentos imperdíveis que aparecem nos seus stories forem na prática a versão 2024 da pirâmide financeira clássica, só que com filtro bonito e linguagem de liberdade financeira? Eu sou o Paulo e este é o canal onde a gente destrincha golpe, crime financeiro e Ponzi Scheme em formato de true crime, quase como um documentário investigativo mesmo. Se você curte esse tipo de conteúdo e viu o vídeo anterior, Meme Coins, o Ponzi Scheme legalizado, já sabe que aqui ninguém passa pano para fraude travestida de oportunidade. Então já se inscreve porque a gente tá no 8º episódio de uma série com 20 partes, e o buraco é bem mais embaixo do que parece rolando pelo seu feed. Hoje a pergunta é direta. Quando um influenciador indica um investimento, ele é só um divulgador inocente? Ou pode estar virando peça fundamental de um crime financeiro? E mais, como é que você, que está aí do outro lado, consegue identificar quando aquela publi de finanças, de renda extra ou de cripto tem cheiro de golpe, mesmo que todo mundo pareça estar ganhando dinheiro? Fica comigo até o final, porque além de te mostrar um caso real de influencer que admitiu participar de um esquema Ponzi multimilionário, eu vou te deixar com um checklist mental que você nunca mais vai esquecer antes de colocar dinheiro em qualquer coisa. Para entender o papel dos influencers nessa história, você precisa voltar um pouco na origem do próprio Ponzi Scheme. Esquema Ponzi é basicamente um negócio onde o dinheiro dos novos participantes paga os antigos, sem que exista uma atividade real e sustentável gerando lucro. O nome vem de Charles Ponzi, um imigrante italiano nos Estados Unidos lá nos anos 1920, que prometia retornos absurdos com uma história de arbitragem de cupons postais internacionais. Era vendido como genialidade financeira, mas na prática era um crime financeiro clássico. Ele só redistribuía o dinheiro de quem entrava depois, para manter a ilusão de lucro dos primeiros. Mas na prática era um crime financeiro clássico. Ele só redistribuía o dinheiro de quem entrava depois para manter a ilusão de lucro dos primeiros. Se você pegar qualquer documentário de true crime financeiro, você vai ver que a estrutura é sempre parecida. Promessa de ganho rápido e acima do normal, narrativa técnica para parecer sofisticada e um rastro de vítimas quando a coisa desaba. O que mudou não foi o mecanismo, foi a vitrine. No lugar de cartas, anúncios em jornal e fila na porta do escritório, hoje a isca vem em forma de videozinho de 30 segundos no Reels, live sobre mindset milionário e publi disfarçada de conselho amigo em canal de finança e cripto. E é aqui que entra um ponto que você talvez não tenha ligado ainda. Lembra quando a gente falou, no vídeo sobre meme coins, que muita coisa parece piada, mas funciona como esquema Ponzi legalizado na prática? Agora, imagina essa mesma lógica, só que aplicada a plataformas de investimento e projetos de cripto, que o seu influenciador de confiança promove dizendo que não é recomendação, mas é onde eu estou colocando meu dinheiro. Guarda essa imagem, porque já eu vou te contar a história da Ana, uma seguidora que poderia ser você. A Ana tem 25 anos, trabalha de carteira assinada, ganha seus 2.000 e pouco por mês e segue um influenciador que fala de finanças, empreendedorismo e lifestyle. Ela vê esse cara todo dia. Ele aparece tomando café em viagem internacional, mostrando o carro novo, falando de liberdade financeira e de como ele saiu do sistema. Um dia ele aparece nos stories empolgado com uma plataforma que paga até 3% ao dia, com um robô inteligente que faz operações de negociação automática enquanto você dorme. Ele mostra a tela do aplicativo, mostra provas de saque, diz que colocou uma grana lá e que funciona demais. A Ana congela e pensa: se até ele entrou, eu tô sendo boba em ficar de fora? Mas espera, antes de ver o que aconteceu com ela, você precisa entender por que esse casamento entre influenciadores e golpes é tão perfeito para quem quer montar um esquema Ponzi moderno. O capital mais valioso de um influenciador não é o número de seguidores, é a confiança. Quando você acompanha alguém todos os dias, vê a rotina, as derrotas, as conquistas, você sente que conhece essa pessoa. E é exatamente essa sensação de intimidade que o golpista quer comprar. Ele chega oferecendo comissão alta, script pronto,
arte pronta, suporte de equipe comercial e muitas vezes prova social. Outros influencers já toparam, então parece ainda mais legítimo. Tem um contraste interessante aqui. Enquanto alguns nomes conhecidos lá fora, como Peter Schiff, James Turk, Edward Griffin, Mike Maloney, Jim Puplava, Adam Ferguson e outros gastam anos alertando para bolhas, inflação alta e crise de dívida, tem influenciador usando exatamente essas mesmas palavras, inflação, debt crisis, colapso da economia global, como gatilho de medo para empurrar soluções mágicas, que no fundo são só golpes com embalagem mais moderna. Quando você mistura medo real da economia com a promessa de ganho fácil, a fórmula fica explosiva. Agora volta para tal plataforma de 3% ao dia que a Ana viu. O discurso é sempre parecido. Não precisa entender nada, é só colocar dinheiro que o sistema faz tudo. Retorno garantido, geralmente com números que nenhum investimento sério suporta. Para reforçar a credibilidade, o influenciador mostra prints de extratos supostamente sacados, grava vídeo do carro ou da viagem dizendo que isso aqui veio do robô. O link na bio é um cadastro com indicação, cada pessoa que entra usando aquele link rende comissão para o influenciador. E muitas vezes existe um bônus extra se ele bater determinada meta de indicados. Esse tipo de estrutura, com retorno fixo muito acima do normal e bônus agressivo para indicar gente nova, é exatamente a cara de um Ponzi Scheme adaptado para o ambiente digital. E não é só com plataformas genéricas. Em cripto, o roteiro se repete com pequenas variações. É o token revolucionário, a moeda que vai proteger da inflação, o projeto de NFT que promete valorização absurda, o aplicativo de renda fixa cripto com juros de 20, 30, 40% ao mês. Joga ali algumas palavras em inglês, fala de blockchain, metaverso, staking, mistura com o discurso de fugir do sistema bancário e pronto, tem uma história convincente. O influenciador aparece como embaixador do projeto, fala que está entrando cedo, que é só para quem não tem medo e cria o famoso FOMO, o medo de ficar de fora enquanto todo mundo enriquece. Agora presta atenção nisso, porque aqui não é mais teoria. Em 2025, nos Estados Unidos, um influenciador de finanças chamado Tyler Bossetti se declarou culpado na Justiça Federal por participar de um esquema considerado Ponzi Scheme, ligado a investimentos imobiliários. Segundo documentos do próprio governo americano, ele e a empresa dele levantaram mais de 23 milhões de dólares de pessoas que acreditaram no programa de investimentos, muita gente atraída justamente pela imagem construída nas redes sociais em plataformas como o Facebook e YouTube. Ele prometia retornos na casa de 30% ou mais em prazos curtos, garantia que o dinheiro seria usado em negócios imobiliários, mas parte significativa do dinheiro foi usada para custear estilo de vida, carro de luxo, viagens, até apostas em criptomoedas. E esse não é um boato de internet, é um caso com acordo judicial, sentença em tribunal. E agora pensa, se isso acontece num país onde a fiscalização é pesada, o que impede situações parecidas de estarem rolando mais perto de você, só que ainda sem manchete? Se isso acontece num país onde a fiscalização é pesada, o que impede situações parecidas de estarem rolando mais perto de você, só que ainda sem manchete? Quando um esquema assim começa a rachar, o roteiro é quase sempre o mesmo. Primeiro, atrasos nos saques, explicados como manutenção na plataforma ou alto volume de acessos. Depois, avisos dizendo que o sistema mudou as regras de retirada, que agora tem fila, que vai precisar de uma taxa de desbloqueio. A comunicação dos donos do negócio some ou fica cada vez mais vaga. E os influenciadores que promoveram aquilo? Alguns silenciam, apagam vídeos, fingem que nunca falaram do assunto. Outros fazem um vídeo dizendo que também foram vítimas, que confiaram na empresa e que nunca fariam isso de má fé. Enquanto isso, seguidores como a Ana, que colocou 3, 5, 10 salários inteiros ali, não conseguem tirar nem o valor inicial investido. Imagina o baque, a Ana não só perdeu o pouco que tinha guardado, como convenceu a mãe,
e 2 amigos a entrarem também, porque acreditava de verdade no influenciador. Mas espera, onde começa a responsabilidade de quem recomenda isso? Uma coisa é fazer publi de fone de ouvido, de restaurante, de roupa. Outra, bem diferente, é usar a própria imagem para dar credibilidade a algo que pode ser caracterizado como crime financeiro. Em vários países, autoridades já começaram a mirar influenciadores que divulgam investimentos fraudulentos. A SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, já processou promotores de esquemas de cripto, que, segundo as acusações, funcionavam como Ponzi Scheme, como o caso da plataforma Forsage, que teria movimentado centenas de milhões de dólares no mundo todo. No Brasil, a CVM e a polícia também vêm apertando o cerco em pirâmides financeiras, inclusive investigando quem ajuda a divulgar, mesmo que não seja o dono do golpe. E a polícia também vem apertando o cerco em pirâmides financeiras, inclusive investigando quem ajuda a divulgar, mesmo que não seja o dono do golpe. A desculpa padrão é sempre a mesma. Eu também investi e perdi. Eu só apresentei a oportunidade. A culpa é da empresa, não minha. Só que se você ganha comissão por cada pessoa que entra, se você lucrou enquanto o esquema crescia, se você nunca parou para pedir um parecer jurídico ou conferir se aquela empresa está registrada nos órgãos reguladores, fica difícil dizer que não tem nenhuma responsabilidade. Especialmente quando seu conteúdo é de finanças, de investimentos, de cripto. Se você se posiciona como alguém que entende do assunto, a obrigação de fazer diligência é ainda maior. Não é porque o influenciador não assinou o contrato de constituição da empresa que ele deixa de ser peça-chave do mecanismo. O ponto alto dessa história, o que dói de verdade, não é só o dinheiro perdido, é a sensação de traição. Volta para Ana. Ela confiou mais na palavra do influenciador do que na própria intuição. Ele chamava os seguidores de família, falava, eu não colocaria vocês em nada que eu não colocasse meu dinheiro, mostrava bastidores, chorava em vídeo motivacional. Tudo isso foi usado como moeda de troca para vender acesso ao público dele para os criadores do golpe. Enquanto a pirâmide subia, ele ganhava comissão, bônus, talvez até participação nos lucros. Quando a pirâmide caiu, quem ficou com o boleto na mão foi a Ana, a mãe, os amigos. E em muitos casos reais pelo mundo, gente assim entra em dívida, pega empréstimo, vende carro, desfaz poupança de anos. Não é azar no investimento. É um rastro de destruição emocional e financeira que deveria estar em qualquer série de true crime financeiro. A grande virada de chave aqui é perceber que o problema não é só um golpista malvado escondido atrás da tela. O problema é uma engrenagem inteira que usa carisma, autoridade e proximidade para empurrar decisões financeiras para a gente comum. O Ponzi Scheme moderno não começa no contrato social da empresa, começa no direct, no grupo fechado, no cupom de desconto, na live de 2 horas sobre liberdade financeira em 90 dias. E enquanto você continuar vendo publi de investimento com a mesma leveza com que vê publi de fast food, você vai ser o alvo perfeito. Então, como é que você se protege disso, na prática, sem precisar virar especialista em mercado financeiro? A primeira pergunta é simples. Alguém está te prometendo retorno fixo e bem acima do que você encontra em investimentos tradicionais? Se é 3% ao dia, 10% ao mês garantido, o dobro do seu capital em poucos meses, isso já deveria acender a sirene mais alta da sua cabeça. Depois, se pergunta que você realmente entendeu de onde vem o dinheiro. Não vale resposta vaga, tipo robô de negociação secreto, trader especialista que não pode revelar a estratégia, renda gerada por operações complexas que você não vai entender. Se nem o básico faz sentido, o risco de golpe é enorme. Outro ponto, essa empresa aparece em órgão regulador? Tem CNPJ claro? Tem histórico rastreável? Tem responsáveis identificáveis? Ou todo é muito nebuloso com sede em paraíso fiscal, contratos confusos, promessas de proteção total contra qualquer perda? E o foco da comunicação é no produto ou em recrutar pessoas? Quando metade do discurso é traz mais 3 amigos e ganha bônus, isso é sinal clássico de estrutura piramidal. Agora presta atenção nisso. O influenciador ganha dinheiro cada vez que alguém entra usando o link dele? Ele deixa isso claro? Ele explica os riscos com honestidade ou só mostra o lado glamuroso?
Se qualquer resposta te deixar desconfortável, a postura mais inteligente é não colocar um centavo ali. Mostra o lado glamuroso das supostas vitórias. Se qualquer resposta te deixar desconfortável, a postura mais inteligente é não colocar um centavo ali. Você não precisa parar de seguir ninguém, nem virar paranoico a ponto de achar que todo influenciador é golpista. Mas precisa entender que recomendação de investimento vinda de uma figura pública não é conselho de amigo. É muitas vezes um negócio. Um negócio em que o influenciador ganha na entrada, e você só vai saber se ganhou ou perdeu muito tempo depois. E se o esquema for um Ponzi Scheme, quando chegar a sua vez de sacar, o caixa já vai estar vazio. O recado central de hoje é duro, mas necessário. Influencers e Ponzi Scheme combinam tão bem porque um vende exatamente o que o outro precisa, que é confiança em massa. Enquanto você continuar tratando story de investimento como entretenimento e inofensivo, você é o prato principal desse tipo de golpe. Esses scams se reciclam em forma de plataforma, token, meme coin, curso milagroso, robô de cripto, promessa de renda fixa impossível. Mudam o nome, mudam a logo, mudam até o país, mas a lógica da fraude continua a mesma. A única defesa real é informação, ceticismo e a coragem de dizer não, mesmo quando quem está oferecendo parece alguém que você conhece há anos pela tela. Eu quero saber de você agora. Já viu algum influenciador promovendo algo que depois se revelou suspeito ou virou caso de polícia? Conta nos comentários, sem citar nomes, pra gente não acusar ninguém aqui, qual foi a sua percepção na época e o que você pensa hoje. Deixa o like se esse tipo de true crime financeiro te ajuda a enxergar o jogo por trás das câmeras. E se inscreve para não perder os próximos episódios dessa série, que é quase um grande documentary sobre golpes de dinheiro na era digital. No próximo vídeo, todos podemos cair num Ponzi Scheme, alerta, a gente vai entrar fundo na cabeça das vítimas e mostrar por que até gente estudada, experiente, que jura que nunca cairia num golpe, acaba se tornando peça de um Ponzi Scheme. Até lá, desconfie de qualquer promessa de dinheiro fácil, principalmente quando vem de quem mais ganha com a sua confiança.